A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e versículo 19 e 20, que vai nos dizer assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é o Deus que protege o seu povo. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você: não tenha medo daquilo que tem sido tramado, arquitetado e planejado contra você. Os teus inimigos podem até estar em oculto, achando que vão lhe destruir, achando que vão ter êxito contra você, mas Deus, com esta palavra, me trouxe aqui para te falar que maior é quem está com você, maior é quem resolveu te dar livramento. Os filhos de Israel, eles teriam um livramento do próprio Deus, porque o nosso Deus, ele sabe quais são as perseguições que têm se levantado contra a nossa vida, ele sabe quais são os inimigos que têm tentado destruir os propósitos dele na nossa história, e hoje ele diz para você: eu te guardo daquilo que os teus olhos não contemplam. Eu te guardo daquilo que, humanamente falando, você não consegue enxergar, porque tem batalhas, tem adversidades, tem levantes contra a nossa vida, irmãos, que é tramado na nossa retaguarda, ou seja, nas nossas costas. A gente não consegue contemplar. Você vê aquilo que está diante dos teus olhos, você ainda consegue ver o que está à sua direita, à sua esquerda, mas o que está na sua retaguarda, você não consegue contemplar. E aqui você vai observar, irmãos, que Deus, ele protegeu o seu povo de todos os lados, inclusive na retaguarda do povo, aonde os egípcios estavam perseguindo os filhos de Israel. Se tinha alguém tramando algo contra você nas ocultas, pelas suas costas, na retaguarda, o Senhor está dizendo hoje: eu te protejo, te guardo, te livro, e estou te guardando daquilo que você não vê. Declare comigo: o meu Deus me guarda daquilo que os meus olhos físicos não podem ver. O meu Deus me guarda daquilo que os meus olhos físicos não podem ver. Qual foi a ordem do Senhor para os filhos de Israel? Marchem, sigam avante. Então os filhos de Israel estavam com os olhos fitos aonde, irmãos? Na frente, seguir em frente, como o Senhor havia ordenado, como o Senhor havia mandado, mas atrás deles tinha uma perseguição. Muitas vezes nós estamos seguindo em frente, estamos obedecendo a ordem do Senhor, mas se levanta uma perseguição contra a nossa vida, que a gente às vezes não entende, não sabe nem como vencer, porque os filhos de Israel não sabiam aqui como eles iriam conseguir vencer os egípcios. Você pode ter entrado aqui assim dizendo: irmã, tem uma perseguição tão grande contra mim que eu não sei como é que eu vou conseguir vencer, que eu não sei como é que Deus vai me dar vitória. Deus tem dito que vai me dar vitória, Deus tem me mandado marchar, Deus tem me mandado fazer a obra, cuidar das coisas dele e confiar nele, mas quando eu olho na minha retaguarda, tem uma perseguição. Quando eu olho na minha retaguarda, tem os egípcios, o exército de Faraó me perseguindo, e Deus está dizendo: não tenha medo, pois o Deus que abriu o mar para você passar, ou seja, o Deus que fez impossíveis acontecer na sua vida, é o Deus que vai te livrar de toda a perseguição que está na sua retaguarda. Isso é mistério, porque tem perseguições aqui, irmãos, na vida de pessoas que estão fora do seu campo visual. Sabe o que é isso? Tem gente que está armando mal contra você de maneira terrível nas suas costas. Você não está vendo com os teus olhos físicos, mas você tem sentido. Porque aquilo que está na nossa retaguarda, irmão, se a gente não olhar para trás, a gente não consegue ver. E Deus está dizendo: todos aqueles que vinham com traição, todos aqueles que vinham com algo terrível armado contra você, eu, o Senhor, estou repreendendo, estou parando o exército opressor que queria te parar. Declare comigo: meu Deus está parando os meus inimigos hoje.
O meu Deus está parando os meus inimigos hoje. Você vai observar o cuidado de Deus aqui de maneira detalhada para com os filhos de Israel. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, ou seja, que ia na frente, se retirou e passou para trás deles. O lugar aonde, irmãos, os egípcios estavam querendo atacar, que era a retaguarda dos filhos de Israel. Se alguém estava querendo te atacar na sua retaguarda, como os egípcios estavam querendo fazer com os filhos de Israel, vai ficar frustrado. Porque o anjo do Senhor está se colocando atrás de você e dizendo: se pelejar contra ela, se tocar nele, vai estar tocando em mim e eu farei justiça. Irmãos, nós servimos a um Deus que ele guarda os propósitos dele. E eu estou conversando com homens e mulheres que são propósito de Deus. Declare comigo: meu Deus guarda os propósitos dele e eu sou o propósito dele. O meu Deus guarda os propósitos dele e eu sou o propósito dele. Você vai observar que o anjo do Senhor e a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, havia aqui algo que estava dividindo, algo que estava impedindo que os egípcios atacassem os filhos de Israel na sua retaguarda. Ou seja, havia um impedimento. Hoje Deus diz para você: eu estou colocando muros de impedimento para que ninguém toque, para que ninguém destrua, para que ninguém anule o que eu, o Senhor, tenho contigo. Porque a vontade dos egípcios era o quê? Destruir os filhos de Israel. Assim é na história de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. A vontade dos seus inimigos é destruir os planos de Deus na sua vida. E é por isso que tem muita gente agindo com covardia, porque tem gente, irmãos, que é covarde. Tem gente que não tem coragem de te atacar de frente, não tem coragem de te falar que te odeia, mas fica por trás, fazendo mal contra você pelas suas costas, escondido, no oculto. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou adiante de você, eu estou na sua direita, estou na sua esquerda, estou também na sua retaguarda. Sabe o que é isso? Uma proteção completa. Declare comigo: eu recebo de Deus uma proteção completa para mim e para a minha casa. Eu recebo de Deus uma proteção completa para mim e para a minha casa. Que nós observamos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus que protege de maneira completa. Deus não deixa brecha para o inimigo entrar. Deus não ia guardar os filhos de Israel na sua frente, na sua direita, na sua esquerda e deixar a retaguarda vulnerável. E hoje Deus diz para você: o inimigo estava procurando uma vulnerabilidade, mas eu sou o Senhor que ele protejo. Eu sou o Senhor que ele guarda e não deixo nada te pegar de surpresa. Meu irmão e minha irmã, nada. Nada, diz o Senhor dos Exércitos, vai te pegar de surpresa, porque é uma proteção de Deus sobre a sua vida. Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel o anjo do Senhor, juntamente com a coluna de nuvem, irmãos, começou a fazer uma divisão entre os filhos de Israel e entre os egípcios, que eram os inimigos. Há uma divisão. Há um muro que divide você e os teus adversários. Você entende isso? Um muro que não deixa que eles venham transpassar para tocar em você, para tocar na sua casa. Havia uma proteção, era como se houvesse um bloqueio. O Senhor bloqueou para que os egípcios não tocassem nos israelitas. E hoje Deus diz para você: eu estou bloqueando o acesso. Declare comigo: eu creio que Deus está bloqueando o acesso para que os meus inimigos não toquem na minha vida. Eu creio que Deus está bloqueando o acesso para que os inimigos não toquem em minha vida. Podem até tentar. Podem até se esforçar, porque você vai observar que os egípcios se esforçaram para destruir os filhos de Israel. E tem gente que se esforça para tentar destruir o plano de Deus, mas Deus está dizendo: maior é quem está contigo, maior é quem te chamou, maior é aquele que é na sua vida, porque foi Deus, irmãos, foi Deus quem escolheu os filhos de Israel. Foi Deus quem protegeu, foi Deus quem guardou, foi Deus quem livrou. E hoje Deus diz para você: sou eu quem te protejo. Sou eu quem te guardo, sou eu quem te livro, sou eu quem te escondo e não permito os teus inimigos terem êxito contra você. Eis que frustrados, envergonhados, confusos serão todos aqueles que têm se levantado para pelejarem contra a sua vida, para pelejarem contra a sua casa, para pelejarem contra o seu casamento, contra o seu ministério. Os filhos de Israel tinham dono. E hoje, através dessa palavra, Deus diz para você: você e a sua casa têm um dono.
Você e a sua casa estão protegidos. Há uma proteção de Deus sobre pessoas que estão me ouvindo agora, como havia aqui uma proteção sobre os filhos de Israel. Eles estavam obedecendo a ordem do Senhor. Houve perseguição? Houve. Porque a gente muitas vezes, irmãos, pensa que quando a direção é de Deus não vai ter perseguição, vai ser tudo em paz. E realmente o nosso Deus traz paz aos projetos dele, mas às vezes ele também permite as perseguições. Para quê? Para nos dar testemunho. Os filhos de Israel não sabiam, mas eles estavam gerando um testemunho extraordinário aqui. Deus iria destruir os inimigos que estavam se levantando contra eles. E hoje Deus diz para você, não se preocupe, porque eu paralisarei quem estava se levantando contra ti. Eu paralisarei quem estava se levantando contra o seu ministério, contra a sua saúde, contra o seu casamento, contra aquilo que lhe pertence. Os filhos de Israel só precisavam confiar no Senhor porque eles tinham a proteção de Deus. Quando nós temos uma proteção de Deus, o que é que nós temos que fazer? Só confiar no Senhor. Tem muita gente com medo dos egípcios e não está confiando no Deus que serve. E Deus diz hoje para você, você precisa confiar no Deus que você serve. Você tem que tirar os olhos dos egípcios, ou seja, você tem que tirar os olhos dos adversários que têm se levantado contra você, e você tem que confiar piamente naquele que te chamou, naquele que te fez a promessa, pois ele é fiel e ele guarda os seus propósitos. Você vai observar que a nuvem era escuridade para os egípcios e para os filhos de Israel esclarecia a noite. Então você entende aqui que os inimigos estavam em trevas, os inimigos estavam em escuridão, enquanto os filhos de Israel estavam ali na luz. O Senhor tinha luz, claridade para os filhos dele. Hoje Deus diz para você: os teus inimigos estarão na escuridão. Eles não vão contemplar, eles vão te procurar, mas não vão te encontrar. Isso aqui é mistério. Não vão conseguir tocar em você enquanto você e a tua casa vão andar na luz. Enquanto você e tua casa estará protegido por Jesus, que é a luz do mundo. O Senhor está guardando você e está dizendo, tem luz para você e para tua casa. E para os teus inimigos tem escuridão. Porque Deus, irmãos, ele tem responsabilidade com aquilo que é dele. Os filhos de Israel tinham um dono. Quem era o dono? Deus de Israel. Você tem um dono, a sua casa tem um dono. Mas aqui os egípcios não tinham um dono. Os egípcios não tinham um Deus poderoso como Deus de Israel para pelejar por eles. Então é claro que o nosso Deus protegeria o seu povo e mostraria que estava com o seu povo e não com os egípcios. Aqueles que confiam no Senhor não ficam frustrados não, irmãos. Os filhos de Israel confiavam no Deus de Israel. Você confia no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso que protege os propósitos dele. A Bíblia diz que em toda noite, aqueles não puderam aproximar-se. Havia um bloqueio. E os filhos de Israel não puderam se aproximar dos egípcios. E os egípcios não puderam se aproximar dos filhos de Israel. Alguém vai procurar, alguém vai tentar, vai se esforçar para tentar destruir o propósito de Deus na sua vida, para tentar te tocar. Vai te procurar, mas não vai te encontrar. Porque Deus está cegando os teus inimigos e tirando as forças deles para que eles não se levantem contra você. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está paralisando os meus inimigos para que eles não se levantem contra mim. Eu creio que Deus está paralisando os meus inimigos para que eles não se levantem contra mim. Imagine aqui a frustração dos egípcios ao verem que eles tentaram, mas não conseguiram. Assim vai ficar os teus inimigos. Eles vão olhar para a tua história e vão ficar frustrados, dizendo, até tentei, até pelejei, até persegui, porque aqui não foi falta de perseguição. Não foi falta de disposição dos inimigos para perseguir, não. Os inimigos estavam dispostos a perseguir. Os inimigos realmente queriam destruir, mas havia uma proteção sobre os filhos de Israel. O Deus de Israel resolveu proteger o seu povo. E hoje Deus diz para você, eu resolvi proteger você. Eu resolvi proteger sua casa. Eu resolvi proteger o seu ministério. Eu resolvi proteger a sua saúde. Há uma proteção de Deus. Os filhos de Israel tinham um Deus que protegia eles. Você, a sua casa, o seu ministério está protegido pelo Deus que protegeu aqui os filhos de Israel. O nosso Deus marcou o encontro com os egípcios e ele mesmo paralisou aqueles que perseguiam aos filhos dele. Hoje Deus diz para você, quem te persegue sou eu, Senhor, quem paralisarei. Eu vou repetir para você entender. Quem te persegue, diz o Senhor,
Eu, o Senhor, paralisarei. Deus está tirando as forças dos egípcios que te perseguiam. Deus está tirando as forças daqueles que têm se levantado contra ti. E ele diz para você: descansa, porque o Deus que guarda a tua frente, o que está diante de você, é o Deus que guarda também a tua retaguarda, a tua direita, a tua esquerda. A proteção de Deus não é limitada, irmãos. O nosso Deus, ele guarda, ele cerca, ele protege, ele esconde por todos os lados. E ele diz para você hoje: estou te escondendo, colocando um limite para que os teus inimigos não tenham força contra você e não consigam te tocar. Deus é o Deus que dá a última palavra na vida dos seus filhos. E a última palavra aqui foi que os egípcios seriam destruídos e os filhos de Israel protegidos. Então não se preocupe se tem alguém tentando te destruir. Quem vai ficar destruído é os planos dessa pessoa, porque Deus está protegendo você. Quem dá a última palavra na sua história é o mesmo Deus que deu a última palavra na história dos filhos de Israel e resolveu os proteger, os guardar e os livrar, saindo de diante deles e indo para a retaguarda deles, mostrando que o nosso Deus é o Deus que protege por todos os lados e não deixa os planos do inimigo terem êxito contra aqueles a quem ele escolheu. Deus te escolheu, por isso ele mesmo está te guardando, te protegendo, te escondendo e não vai permitir que os teus inimigos te toquem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada pela tua proteção. Obrigada, Senhor, por não permitir que os inimigos tenham êxito contra nós. Eu creio que da mesma forma que o Senhor foi proteção para os filhos de Israel, o Senhor está sendo proteção para os teus filhos. O Senhor está, meu Deus, cegando os inimigos para que os inimigos não enxerguem. Pai, o Senhor está tirando as forças deles para que eles não venham pelejar contra os teus filhos. Deus, eu creio na tua proteção especial na vida dos teus filhos, como houve aqui na vida dos filhos de Israel. Foi o Senhor mesmo quem guardou, quem protegeu, quem bloqueou os inimigos para não tocarem nos teus filhos. E eu creio que assim o Senhor está fazendo. Há uma proteção, Pai. O Senhor está guardando e escondendo os teus filhos para que os teus planos não sejam frustrados como os inimigos queriam que fosse. Senhor, quantos inimigos estão esperando a queda, a destruição, mas o Senhor é o Deus que anula os planos, os intentos do inimigo para dar vitória ao teu povo, confundindo aqueles que estão pelejando contra os teus filhos, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida e a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que a proteção que está sobre a sua vida é uma proteção que te cerca de todos os lados. O Deus que está contigo é maior do que os teus adversários. O nosso Deus é o Deus que protege os propósitos dele. Os filhos de Israel tinham um dono e Deus me trouxe aqui com essa palavra para te lembrar que você tem um dono e os planos dos seus inimigos serão frustrados contra ti, porque o Deus de Israel resolveu te proteger, resolveu proteger a sua casa e frustrar os planos dos seus adversários, mostrando para eles que quem dá a última palavra na sua vida não são eles, não é os planos dele e nem a força que eles têm, mas é o Deus que te chamou, porque o Deus que te chamou é poderoso e é ele quem dá a última palavra na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.